Bora lá, né? Exemplo 2: as inteligências artificiais. Como segundo exemplo é mais próximo de uma preocupação de disrupção profunda do termo desenvolvimento da inteligência artificial, AI, IA, de modo amplo da inteligência artificial é a capacidade de sistemas ou máquinas de realizar de forma autônoma interatividade aperfeiçoada de tarefas complexas, usualmente associadas a seres inteligentes. Em termos de ideias distantes da meta final, a AI, emulação completa da inteligência humana, chamada de AI forte. Cielet, 1990, página 26. O IAs autoconsciente, Self-Aware AI, um objeto já apontado pelo cientista britânico Alan Turing, inspirado pelas inúmeras lendas e mitos do passado, mas ainda distante de se concretizar. As máquinas de Hefestos, os golems e os auto-hidráulicos do Palácio de Versalhes, etc., que se constituem na fantasia sobre a realidade, atualmente é alimentada pelas pesquisas de cognição de inteligência artificiais. Nossas técnicas computacionais, como de redes neurais artificiais, Machine Learning, e dela Deep Learning e algoritmos genéricos. A capacidade de procedimento contribuindo para a arquitetura cognitiva de sociais dos agentes. E agora a corrida da supremacia da computação quântica, recentemente disputada pelos engenheiros do Google. Show 2022 indicam pequenos passos em direção à possibilidade de máquinas realmente inteligentes. Mas a realidade é que ainda estamos distantes desse mundo ideal da inteligência artificial completa. A tecnologia de IA atual focalizada na solução de problemas pontuais, chamadas de IA fraca. Isso pode ser definido como sistema de algoritmicos que são modelados para certos usos que necessitam de dados para serem treinados, reajustados, calibrados em determinadas funcionalidades, resultando em máquinas reativas que respondem a estímulos externos em tempo real, em máquinas de memória limitada capazes de armazenar certa base de dados, extrair conhecimento e dela usar casos passados e futuros para aprender e se aprimorar mais tarde nas tarefas mais designadas. Esses tipos de IA são usualmente corporificados e embarcados nas máquinas, executados em todo e contribuindo em nuvem, e estando cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Algumas funções atualmente famosas de aprendizagem de máquinas, atualmente fortemente baseadas no raciocínio preditivo estatístico, reconhecendo o visual e a fala do processamento da linguagem natural. A Siri, a Apple, a Alexa, a Amazon, a Cortana do Microsoft, a Bia do Bradesco, tantas outras IAs que fazem parte do nosso cotidiano estão no alcance dos nossos dedos, comandos vocais, e elas não apenas capturam e emitem informações, mas processam informações por nós. Fornecem, form, form, nos fornecem decisões sobre o que fazer. O Google Maps decide qual a melhor rota, a Netflix decide qual o melhor filme, o Facebook, o Twitter e o Instagram decidem quais são as melhores notícias e atualização para nós. O buscador do Google, quais os links mais relevantes, o Spotify, as melhores músicas, e assim somos cada vez mais consumidores da informação, consumidores enquanto fonte de informação cada vez mais condicionados, temos nossos eus
sugados, processados, distribuídos e conduzidos para interfaces e algoritmos. E essa é a questão que não se limita à esfera pessoal. A aplicação da IA pretende apenas substituir tomadas de decisões individuais e coletivas, importantes também nas atividades cotidianas de robôs que limpam o chão da casa em um sistema inteligente de logística, na venda e distribuição de produtos, como opera na Amazon, robôs cuidadores, a IA, advogada Royce, contrata pela Break Hosters de Jesus e de outras firmas de advocacia. De 2017. Os assistentes médicos artificiais existentes no Hospital John Radcliffe em Oxford, na Inglaterra, ou mesmo o controverso sistema de vigilância brasileiro Cortex. A entrega mais de 160 bases de dados, monitora e analisa o comportamento de brasileiros norte de 2022. São alguns exemplos bem conhecidos e essas mudanças têm um peso geopolítico enorme. Se um país decide implementar mais de tecnologias ou seguimos essa trilha junto, ou seremos esmagados pelas reações de controle, produção e consumo desproporcionais ao cérebro laboral atual. Ou nós protegemos contra o mercado agressivo de alimentos por agentes e alerta que dormem, que não comem, que não cansam, que não reclamam, pelo custo fracionado de trabalhador regular e serem esmagados pelas concorrências. Internamente, o país que implementa tecnologias terá o posto de trabalho extinto junto à exigência de desenvolvimento de um background tecnológico adequado para gerir essas tecnologias de IA. Não se trata aqui apenas de operários em fábricas de linha de montagem, mas advogados, médicos, engenheiros, investigadores nessas profissões serão uma determinada drasticamente modificada na medida em que as IAs safrem de auxiliares para substitutas nessa tarefa. Deste modo, devemos perguntar até que ponto resistimos e atenuamos a transição ou mesmo equalizamos as diferenças entre as comunidades ou países que adotam essas tecnologias que ganham áreas econômicos incontornáveis. De uma perspectiva ética que devemos nos perguntar até que ponto as IAs devem nos substituir em nossas atividades, suas responsabilidades associadas, mesmo, por exemplo, como devemos interpretar a agência de softwares de inteligência artificial em nosso contexto profissional, na clínica médica, em um contexto social, o relacionamento efetivo na assistência social, até que ponto atingimos a humanidade que será preservada diante da disruptura da implementação de uma larga escala dessa tecnologia provocará. E de que forma podemos pensar na dignidade desses agentes artificiais? A forma como as IAs são projetadas dá em conta de preservar a dignidade e os direitos humanos, ou irá intensificar ainda mais as desigualdades desamparadas do histórico social ocultadas pela opacidade, características das atuais técnicas de desenvolvimento da IA, a ética da informação, Infoethics. Tendo em vista essas provocações, nos leva a pensar na urgência de uma ética da informação. Explorarei a expectativa da ética de Floridi. Como dito no início, a chave de identificar a relevância da informação a caminho para pensá-la eticamente está se deslocar da periferia do nosso arcabouço de conceito filosófico para centro antoepistemológico. A palavra para este deslocamento está, em primeiro lugar, em assumir que tudo é feito de informação
Isto é, tudo pode ser lido, descrito e definido a partir de processos informacionais dos quais faz parte. Tudo que existe é composto por feixes de redes de informação que operam em distintos níveis conceituais interconectados ou disjuntos. Isto nos permite entender as coisas que são aquilo que fazem, não meramente um fazer atribuído a elas, mas as relações nas quais elas se encontram na sua constituição ontológica. Captar essas relações nos demanda um trabalho epistemológico, hermenêutico. A chave para a compreensão desse trabalho são níveis de abstração, as loas. Esta abstração corresponde à escolha sistemática de conceitos e projetos das quais as coisas desempenham papéis relevantes em vista de alguma função. A função de alimentar dessas perspectivas é a função informacional de uma dimensão ontológica da ética da informação nos levará a perguntar de que modo os artefatos naturais e tecnológicos podem criar, gravar, processar, alterar e compartilhar informações em diferentes substratos mecânicos, biológicos, humano, social, cultural, histórico, econômico, etc., enfatizando as consequências éticas dessas diferentes dimensões. De uma perspectiva epistêmica, a ética da informação é preocupação com a valorização da moral do uso da informação ou do melhor custo da aplicação possível, isto é, o uso da informação como recurso do produto e objeto. A combinação das gradações distintas de três propriedades em diferentes contextos corresponde a Floridi, que começou uma tríplice ação, produção e gestão de informação, que modela o vínculo do sujeito a um conjunto de valores éticos na prática informacional. O uso da informação é um recurso ou qualidade inútil do agente. Ele diz respeito à reflexão ética das formas de obtenção da informação, por exemplo, o uso pleno, não corrompido. A informação, a regulação das ações dos agentes pela qualidade e qualidade da informação que dispõe, isto é, o interrupto informacional que deve ser acompanhado pela pergunta: a origem dessa informação é correta? É importante observar a informação enquanto recurso dos agentes, respeitar certos princípios mediadores pelo contexto de aquisição da informação, com respeito de identidade de fontes de informação, a restrição das informações pessoais sensíveis ou sigilosa, o tratamento e a valorização sem preconceitos de informação, etc. A segunda dimensão é a informação como um produto, isto é, a qualidade do output. Agentes nela avalia-se a qualidade das informações produzidas por um agente. A produção de informação gira em torno dos dois eixos, das restrições integradas na produção da informação e as vantagens dos objetivos visados pelo produto. Considera-se a avaliação destes quesitos questões como responsabilidade sobre a informação e a veracidade e a pertinência. A disseminação da informação e a oposição à desinformação. Podemos associar a esta dimensão questões como o mecanismo de checagem da fake news e de práticas de transparência e a comunicação. A terceira dimensão trata-se da informação como alvo, e ela propõe reflexões sobre os efeitos de aquisição, preservação, destruição, manipulação ou criação de informação desempenham em um dado ambiente informacional. Deste quesito entram em questões como segurança da informação, privacidade, censura, controle, conteúdo, liberdade de expressão e etc. Toda informação relevante para um sistema implica na produção de consequências nesse sistema. Tais consequências são desejáveis, justificadas, benéficas. Esta dimensão procura variar a questão. A combinação destas três dimensões de forma infosfera, enquanto qualidade de espaço informacional que circunda o agente. A compreensão desta esfera individual em seu debate ético é o que Luciano Floridi reconhece como microética da informação. E essa forma de compromisso moral do agente
todo o processo de sua própria infosfera, como podemos ver na gravura. Agente infrarrecurso e produto infosfera. Para Floridi, o passo fundamental é transpor a barreira individual, considerar a infosfera como uma perspectiva ontológica e não mais perspectiva do agente, uma vez que o objeto é pensar o bem-estar. A infosfera em seu espaço, em seu campo mais amplo possível, pois está transposição que habita e compreende a própria forma, limite e interconexão entre diferentes níveis da infosfera, transporta barreiras dos limites epistêmicos informacionais entre os agentes que dissolvem e passam a ver e continua a informação atravessando as entidades não restrito a agentes entre diferentes níveis de abstração, o que nos permitirá pensar numa macroética da informação, a ética da infraestrutura total. Para isso é necessário subir mais um degrau da abstração da entidade para sistemas nos quais as entidades são partícipes e simultaneamente observa a interconexão entre múltiplos níveis entre diferentes sistemas informacionais. Floridi sugere os seguintes passos: unificar as três dimensões da informação da infosfera informação como um produto de recurso e objetivo, considerar acompanhar para ciclos complexos da informação no sistema, sua criação, elaboração, disseminação, armazenamento, proteção e manutenção e uso da distribuição. Trata-se de agentes de entidades como sistemas informacionais acoplados a um ambiente informacional mais amplo e dinâmico. É justamente no ponto M, se foi isso, que ocorre uma virada radical para a perspectiva, semelhante a Relacito. Devemos passar a ver a ente como um príncipe de um processo a ele mesmo, constituído de processo. A informação está na perspectiva e perde o seu caráter sintático, matemático, semântico, representacional e passa a ter um caráter epistemológico. É claro que a escolha deste posicionamento imediatamente nos leva a uma complexidade que nos faria ficar perdidos na possibilidade de um design contínuo e intratável de processos dentro de processos, eventualmente circulares, ad infinitum, o que nos levou Floridi a associar a reflexão semântica de uma atividade de design conceitual, uma atividade bioética para organizar a miríade de processos. Floridi propõe uma heurística justamente do recurso dos níveis de abstração, como eles podemos nos demarcar limites decretos entre diferentes sistemas e processos. O procedimento básico da abstração de níveis de infosfera no total consistente identifica as condições, propriedades que garante a unicidade das entidades. Em seguida, nos pinça a operações e funções e procedimentos, estímulos e respostas, interfaces comportamentais da entidade que tenham a relevância para certo contexto de análise. Para a Floridi, a aplicação de meticulosa desse procedimento larga o limite das entidades que podem ser descritas como informacionais, o que fornece um caráter informacional ontológico à realidade de Floridi. A própria tarefa da
auditabilidade, ou seja, a variação da qualidade deste caráter informacional, o que para Gonzalez, 2013, é equiparável ao modelo do círculo hermenêutico de aproximação entre o ente. Não só podemos avaliar a qualidade da informação como mais a informação. Posteriormente, Floride irá aprimorar sua explicação da infosfera na modelagem do valor moral das ações nelas a partir da metodologia da programação e orientação dos seus objetos, onde as entidades são determinadas por propriedades de métodos próprios, hereditários, contextuais, mas para fins de apresentação da sua primeira versão da composição da infosfera erguida a partir do sujeito suficiente para a visão sistêmica, a ética fundamental da informação. Desta forma, a ética da informação posta por Floride é epistemológica e ontocêntrica na medida em que se ocupa na existência de articulações entre a sua apresentabilidade no inferior dos níveis de abstração, onde a informação é formada em equivalente padrões de processo ou entidades de mundo de caráter normativo, e a oposição das circunstâncias, dando que mais gestões de informação podem proporcionar entidades informacionais, estas de compreensão ampla e de que elas denomina macroética, seja de forma de destruição, de corrupção, de poluição ou de depredação das informações constituídas desses entes, igualmente demandando dos agentes e que manipulam a informação a responsabilidade sobre a própria infosfera, o compromisso com o desenvolvimento da manutenção dela e daqui de compreendida como todo ser. Essa concepção é ajustada para a mais ampla gama de veracidade e entidade dos seres vivos, objetos físicos inanimados, conceitos ideais, valores históricos, culturais, entidades futuras e etc. O ser da infosfera são correferências, tudo que possa desempenhar um papel de entidade informacional que deve ser contemplado pelos principais éticos da informação. É como a concepção de entidade atrela-se para a modelagem do encapsulamento para o encapsulamento dos sistemas de níveis de abstração, termos que entidades e processos administrativos devem ser tratados como antes de sua ética. Contudo, devemos ter em mente que não se trata de um domínio platônico em entidades de seres semânticos puramente representacionalista, mas também a aceitação de que o mundo que compreende a infosfera é constituído de muito mais entidades do que domínios do estritamente empírico, na medida em que a condição da existência do trânsito de informações e na informação é verídica, o que garante a existência do ente de algum nível de abstração, constituição de quadro do processo dialético e da modelagem entre os dados dos observáveis que garante a efetividade de nível de abstração e a informação de que alimenta esta interface ontoepistemológica, sendo o valor semântico da informação e esta modelagem bem sucedida. Dada a compreensão dos entes, nos deteremos nos agentes morais que devem garantir a preservação da infosfera, a condição do agente moral que determina o nível da responsabilidade
de, que ele tem como a infosfera global. A identificação do agente é dada da seguinte forma: é algo, é um agente moral. Somente é interativo automático que possui um sistema dinâmico de adaptação. Por interativo, dizemos que ele é capaz de engajar-se no ambiente por meio de um sistema seletivo, inputs e outputs, entidades em que formas seletivas de interação e respostas com que o meio qual se encontra imerso. Por autônomos, designamos entidades, entidades têm formas seletivas e interação de resposta com o meio pela qual encontra o imerso. Autônomo designamos a entidades que possuem, no estado de materiais informacionais computacionais, que sofrem a transição de descolapsadas dos estímulos diretos e que a filosofia da mente epistemológica designamos por estados internos. Se um dado muda em seus estados internos de modo parcial, independente do meio que ele está qualificado como agente autônomo, ou professor passe, por adaptável designa-se capaz de modificar por suas próprias regras de transição do estado, isto é, o ente capaz de revisar suas regras de interferência, conduta e compromisso, algoritmos, etc. Se o ente possui três qualificações e ele é o agente e suas ações e ele desempenha e podem ser interpretadas com base ou as mais luz de certos princípios, intenções ou consequências, então dizemos que ele é dotado de ações moralmente qualificáveis, logo o agente é moral. Esta definição permite incorporar o discurso ético das entidades naturais racionais e parcialmente racionais entidades artificiais, híbridos entre classes de identificação de estatutos de larga dos agentes de responsabilidade e necessidade de reconhecimento de todos os entes que possuem um valor moral intrínseco, enquanto os entes feitos de informação que infosfera no habitat destes entes, o cerne da preservação da infosfera, como todo está na preocupação com os pacientes das ações e não com os agentes entre si, ou seja, trata-se de uma ética orientada para o paciente. O agente morais devem ter em mente as suas ações que conduzem os efeitos a estes efeitos que devem ser combatidas. Uma das razões mais da mudança da perspectiva é o papel de descentralizar a imputabilidade sobre ações que têm as TICs. E, além disso, a ética é orientada para o paciente, que consegue transportar o princípio da responsabilidade das éticas ecológicas para o environment. Esses critérios combinados com a sua preocupação ontológica é o que nos permite falar de uma macrosfera da informação. Essa preocupação ontológica se expressa no princípio da igualdade ontológica de Floridi, na forma de imparcialidade, da universalidade e do cuidado. A imparcialidade é um conjunto de ações que colocam o agente do paciente dela. A universalidade, onde as ações tomadas pelo agente devem ser aquelas que seriam tomadas por qualquer agente ou circunstância semelhante ao cuidado em que as ações e o julgamento moral elas devem considerar os interesses e condições dos agentes e dos pacientes simultaneamente com os princípios normativos de preservação. Infosfera, temos as diretrizes de combate à destruição. A informação está apresentada
categorialmente por Floride não ser visto de enunciar ausência ou negação de qualquer informação. Essas diretrizes estão fundadas no conceito da entropia, onde pode ser entendida entre sentido do lado tem um valor específico e a quantidade, porque desordem, a degradação, a aleatoriedade sistemática, onde ocorre informação, ou seja, um baixo valor de entropia significa informação bem estruturada, organizada, contudo, um pouco grau de distorção ou aleatoriedade. Já o valor elevado da entropia significa um déficit de dados no âmbito específico ético da informação. Floride, entropia, informação é entropia metafísica, parte dele é entropia metafísica e ocorre no lato semântico ontôntico da expressão da entropia informacional sistemática. Portanto, enfaticamente, não é o conceito da entropia do físico da engenheiros. A entropia metafísica refere-se a qualquer tipo de instrução, corrupção e entidade entendidas como uma informacionalmente apenas as informações semânticas ou mensagens, ou seja, qualquer forma de empobrecimento do ser. Nesse sentido, os efeitos das ações sobre os pacientes devem atender a 4 princípios fundamentais apontados por Floride. A entropia não deve ser acusada da infosfera. A entropia deve ser preventiva na infosfera. A entropia deve ser removida na infosfera. O florescimento das entidades informacionais, assim como é dado na infosfera, deve ser promovido, preservado e cultivado, enriquecido nas propriedades informacionais. O significado da entropia nesse contexto é a desordem que decompõe e desintegra as entidades e os sistemas e os fluxos revisados consolidados das informações malefícios são classificados. E termino por aqui.